Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Beleza, galera ligada aqui no Acorda Vascaíno nesse domingo, depois de uma vitória espetacular do Vasco para cima do Cruzeiro 2-0 ontem em São Januário. São Januário com mais de 20.000 pessoas, que estádio lindo, que torcida maravilhosa, que clima gostoso, e essa vitória por 2-0 foi muito importante. A gente vai falar muito sobre essa partida aqui nesse Acorda Vascaíno, pedindo demais para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada, vamos bater um papo, trocar uma ideia nesse domingo depois de uma vitória espetacular, uma vitória grande do Vasco. Se é que a gente pode medir o tamanho de uma vitória, foi muito importante, porque logicamente que não só vencer e conquistar os 3 pontos, mas uma partida que o Vasco fez muito combativa, muito competitiva, muito de alto nível, porque o adversário também é um ótimo adversário. O time do Cruzeiro é um bom time, muito bem treinado pelo Leonardo Jardim, um técnico renomado na Europa, e chega ao Brasil até um pouco claudicante no início, até aquele jogo do Vasco lá em Minas Gerais, em que o Vasco perdeu para o Cruzeiro por 1-0, quando ainda era treinado pelo Fábio Carille. Depois dali o Cruzeiro teve uma arrancada muito grande, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil. Na Sul-Americana ficou de fora, mas na Copa do Brasil está na semifinal, vai enfrentar o Corinthians, e o Vasco e também está entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco fez uma partida impecável. Lógico, como eu disse, o adversário é muito forte. Vai ter alguma coisa que o adversário vai atacar, vai pressionar, vai assustar, mas o Vasco fez uma partida muito séria, muito em alto nível, ali buscando o resultado. Aos 8 minutos, numa jogada espetacular do Puma Rodrigues, que jogou como lateral esquerdo, fez uma inversão de bola, uma falha do lateral esquerdo do Cruzeiro, o Paulo Henrique mata a bola, faz um cruzamento de canhota e o Ryan subiu de cabeça e fez Vasco 1-0. Eu até nem vou levantar em consideração a questão do Verratti não, porque eu deixo claro para mim, falei isso aqui sem problema nenhum, acho que o Verratti é ainda muito marcado na área, por mais que o torcedor do Vasco ainda ache que ele tem que ser banco de reservas, eu até acho que pro jogo do Palmeiras ele também tem que ser barrado, não pelo barrado, pela questão do próprio Verratti, acho que é mais pelo estilo de jogo. Acho que o Verratti foi importante no gol. Durante o primeiro tempo vacilou em algumas jogadas, ajudou em outras, mas eu acho que, por exemplo, depois da mudança que faz o técnico Fernando Diniz após o intervalo, a saída do Verratti e do Nuno Moreira, que também não fez um bom primeiro tempo, o time melhora, principalmente pela questão da movimentação, com a entrada do David e o Andrés Gomes. E olha que o David e o Andrés Gomes nem fizeram uma partida assim tão boa assim, mas pela movimentação, você transforma o time adversário em não ter a referência. E aí acaba trazendo a defesa do time adversário um pouco mais de trabalho, e com o David, com o Andrés Gomes, com o Felipe Coutinho, que fez uma partida espetacular. Felipe Coutinho, Robert Renan e Paulo Henrique ontem, nota 10 para os 3, jogaram muita bola os 3 jogadores, e para mim fica até difícil escolher quem for o melhor. O Paulo Henrique pela assistência e pelo gol, o segundo gol depois no segundo tempo, com essas modificações que fez o Fernando Diniz. O Robert Renan, um monstro na defesa. O Barros também fez um bom jogo, mas acabou tomando o 3º cartão amarelo da sequência, não vai jogar contra o Palmeiras na quarta-feira. E o Coutinho sendo o maestro do time. O Coutinho, inclusive, que começa a postular, sim, quem sabe, uma convocação de volta para a seleção brasileira. A Copa do Mundo é ano que vem, até por ter um jogador experiente,
com o talento que o Felipe Coutinho, acho muito difícil o Carlo Ancelotti, que já trabalhou com o Felipe Coutinho na Europa, não possa convocá-lo se ele manter a regularidade que vem mantendo, principalmente na questão física, né? O Coutinho tá jogando muito bem, em alto nível, vem demonstrando ser um jogador que já de talento a gente já era tranquilo, todo mundo sabia disso. Mas fisicamente, jogador muito profissional, né, cara? O cara que se entrega muito ao trabalho, o cara que tem uma família de espetacular, filhos, a esposa, é um cara que nunca deu trabalho fora das quatro linhas, nunca se meteu em nenhum tipo de problema extracampo, é um cara muito profissional e vem demonstrando com esse profissionalismo dentro e fora das quatro linhas que é um jogador que merece pelo menos ficar no radar da seleção brasileira, quem sabe, por umas próximas convocações. Acho que o Vasco, como eu disse, fez uma partida grande, uma partida num pensamento muito, assim, de alto nível, aquele pensamento sério, sabe? Em buscar o resultado, em conseguir uma vitória, não foi nenhum tipo de menosprezo ao adversário em nenhum momento, foi atacando o tempo inteiro, buscando. Lá atrás, por exemplo, os zagueiros como Robert Renan e Cuesta, para mim, que fizeram partidas espetaculares, principalmente o Robert Renan. Cuesta também fez um ótimo jogo, mas o Robert Renan, em alguns momentos que dava para jogar com técnica, com habilidade, ele demonstrava, mas também quando tinha que zagueirar, ele zagueirava também. Foi em cima dos jogadores, cortava cruzamentos, foi para cima, dando carrinho, buscando o jogo, trazendo no embate físico também. Jogador muito interessante, 21 anos apenas de Robert Renan e jogou uma partida espetacular. Como todo no time do Vasco, acho que o Léo Jardim teve pouco trabalho no gol ali. A lateral direito, o Paulo Henrique, para mim, jogador que mereceu a nota 10 no jogo de ontem, pelo cruzamento, pelo segundo gol que fez depois de uma falha também no lançamento do Robert Renan. O PH saiu de trás, o volante tinha acabado de entrar, o Matheus, do jogo do time do Cruzeiro, o Robert Renan rouba a bola e na frente do Cássio faz o segundo gol do Vasco. Detalhe, né? O Vasco que nunca tinha vencido o Cássio, agora vence e tira também esse tabu pela frente. Detalhes importantes em relação a essa vitória. O Vasco fica a 7 jogos sem perder. São 7 jogos com 4 empates e 3 vitórias. Poderia ter tido mais 2 vitórias aí contra o Ceará e contra o Flamengo, mas tudo bem. Empatou, não perdeu. São 7 jogos sem perder. O Fernando Diniz vence seu primeiro jogo com o comando técnico do Vasco, fazendo apenas menos de 3 gols, né? O time fez 2 gols, não sofre gols desde aquele último jogo contra o 6-0 do Santos, também mais um tabu quebrado por esse time, e outro detalhe, como eu disse, é vencer o Cássio, que não acontecia há muito tempo. Esse é o Vasco que começa a dar indícios que vem melhorando, a zaga do Vasco já é uma zaga que o torcedor do Vasco tem certa confiança, na dupla de volantes ali com Barros e Hugo Moura também jogando muito bem, parabéns ao Hugo Moura por uma partida, mesmo achei que estava preocupante pela questão do primeiro tempo ter sofrido uma pancada, ficou meio rateando ali, mas fez uma partida muito regular. O Puma na lateral esquerda vem surpreendendo muito bem, acho que vai ter muita briga quando voltar o Piton a jogar, o Piton que deve voltar apenas depois da parada para a data FIFA, a gente tem que esperar como é que vai ficar, mas ontem o Fernando Diniz já deixou claro, hein, que vai querer os melhores em campo, e se o Puma está performando, pode até se manter como lateral esquerdo do time do Vasco. Alô, diretoria, vamos renovar o contrato do Puma, que é um jogador que não pode sair assim 0,800 do Vasco. Como eu disse, Barros e Hugo Moura jogando muito bem, Coutinho maestro do time, o Ryan, o primeiro gol do Ryan é um jogador muito interessante, jogador que tem mecanismos e hoje é um dos principais jogadores ofensivos do Vasco, se não o principal. Jogador interessantíssimo demais, com uma característica diferente que tem no mercado nacional, um jogador de muita força, canhoto, ia fazendo um terceiro gol do Vasco ali, de entrada da área, uma pancada, o Cássio fez a defesa, jogador que vai valer ser a maior venda da história do Vasco, o Ryan, jogador de apenas 19 anos, e até já começa a cogitar também uma questão de seleção brasileira. O Verratti, para mim, ajudou no primeiro gol, mas durante o primeiro tempo vacilou em alguns momentos. Acho que para o jogo do Palmeiras eu não entraria com o Verratti logo no começo da partida, por ser uma partida muito diferente, como vai ser no tapete lá do Allianz Parque. O time do Vasco vai ter que jogar mais reativo do que foi depois de ter feito o primeiro gol contra o Cruzeiro. Acho que é um jogo diferente. Talvez eu não entraria com o Verratti para esse jogo contra o Palmeiras. E o Nuno Moreira, acho que também, pela questão física, já vem demonstrando que não está tão bem assim. É um jogador que a gente tem que lembrar que não teve praticamente férias, vinha da temporada passada em Portugal, teve aquela parada do Mundial, mas ele ficou apenas 10 dias sem treinar. Treinar que eu digo efetivo. Logicamente que um jogador treina, mantém a sua parte física. Então não teve férias mesmo, de 30 dias, de poder descansar, de poder ter uma tranquilidade. Até porque o Vasco teve 10 dias e depois já voltou a treinar. Logicamente sem jogos, mas já voltou a trabalhar. Então não tirou muito o pensamento assim dos jogos. Então teve uma sequência muito grande. E veio de uma lesão
Tomara que até pelo esse jogo do Palmeiras, talvez se o Fernando Diniz optar em deixar ele no banco de reservas, também dá um pouco mais de tranquilidade. Tem opções agora, né? O David, que não entrou muito bem assim, mas é um jogador interessante. O próprio Andrés Gomes também é um jogador que pode jogar ali pela esquerda. Enfim, o Matheus França, que entrou muito bem no jogo de ontem, também jogou muito bem. Acho que é um jogador também interessante, que pode ganhar mais minutagem no jogo. Enfim, esse foi o Vasco. Tomara que tenha as voltas de Tietê, de Thiago Mendes já para essa partida, já que o Barros está suspenso, pelo menos um dos dois ser titular ao lado do Hugo Moura para essa partida. Se não puder, tem o Matheus Carvalho, por mais que o torcedor do Vasco torça um pouco o nariz, mas o Matheus Carvalho tem um pouco de confiança do técnico Fernando Diniz. E assim a gente vai para cima do Palmeiras para esse jogo de quarta-feira. Mas parabenizar demais não só o time do Vasco, a torcida que fez uma festa espetacular, a comissão técnica, e deixar aqui no final desse Acorda Vascaíno um parabéns especial para a diretoria do Vasco como um todo, mas basicamente para o português Admar Lopes. O executivo do Vasco fez uma janela muito boa, que a gente pode classificar ainda melhor ao final da temporada, mas nesse momento já dá para dizer que a janela foi muito boa. É até uma conversa muito legal, um debate que pode ser feito durante as nossas lives. Qual foi a melhor janela? Se foi essa janela ou aquela de 2023 que salvou o Vasco, onde veio o Verratti, veio o Payet, veio o Paulinho, veio também alguns jogadores interessantes para a defesa também. Enfim, foram vários jogadores. Medel, né? Eu queria lembrar aqui do Medel, mas lembrei aqui agora o Medel. Alguns jogadores até que não eram tão bons assim, mas que também ajudaram. Caso do Maicon, do Praxedes, do Rossi. Foi um time ali que chegou, Paulinho de Paulo, jogadores que chegaram e ajudaram o Vasco a fugir do rebaixamento. Mas essa janela deu uma encorpada melhor ao time e tá buscando coisas grandes, quem sabe, o título da Copa do Brasil e uma posição bacana no Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a minha análise aqui nesse Acorda Vascaíno desse domingo. E lembrando que daqui a pouco, 10 horas, tem o nosso Faísca Tá On com o Jean Faísca, fazendo uma análise tática dessa vitória por 2-0 sobre o Palmeiras e já projetando o jogo contra o Cruzeiro. Do jogo contra o primeiro, analisando a vitória contra o Cruzeiro e já projetando o jogo contra o Palmeiras. Tamo junto, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!